Maria Santíssima, seja muito bem-vinda ao canal A Vida da Graça. Hoje nós vamos falar sobre a divinização do sofrimento. Vamos falar de sofrimento? Então a gente vai começar tentando explicar que o sofrimento é algo natural ao homem, que Deus criou o homem não para o sofrimento, mas que o sofrimento entrou no mundo pelo pecado. E a gente vai entender o pecado de Adão, né? Quando Deus põe Adão no paraíso terrestre, ele faz o Adão para aquela felicidade, aquele gozo que será eterno, porque não existe a morte. E Adão vai passar desse sofrimento direto para a eternidade. Só que pela desobediência, pela infidelidade de Adão, ou seja, pelo pecado, essa amizade com Deus é rompida. E aí o Adão, né, por consequência do pecado, o sofrimento vem como uma consequência natural, mas também como uma consequência, como um castigo pelo pecado. E aí Adão perde essa amizade com Deus, o sofrimento e a morte entram no mundo por conta do pecado. E aí Adão vai conhecer o sofrimento, Adão vai conhecer a morte, a experiência da morte, e Jesus vem justamente como um novo Adão. Ele vem reabilitar esse homem, né, de uma natureza decaída, né, esse homem que tem o pecado original, que Adão passa para sua posteridade esse pecado. Aí Jesus vem reabilitar esse homem ao paraíso, nos abre novamente a porta do paraíso e vem receber as nossas culpas sobre si. Ele vem expiar os nossos pecados. Então a gente traz esse vídeo para a gente entender o pecado, para a gente entender um pouco da natureza do pecado, para a gente entender um pouco a origem do sofrimento e como lidar melhor com o sofrimento, com esse sofrimento que é algo natural. A vida do homem, nós vamos nos deparar ao longo da nossa caminhada com muitas tribulações, com muitas perseguições, com muitas dificuldades. No entanto, nós vamos aprender a viver esse sofrimento de uma forma unida a Deus. Então, quando Jesus ele vem em socorro ao nosso sofrimento, quando nós nos unimos a Cristo pela Eucaristia, pela nossa vida de oração, quando nós estamos unidos em Deus, né? Ou seja, quando nós não estamos em estado de pecado mortal também, né? Quando nós estamos levando uma vida na graça, o Senhor vem se unir a nós e nós vamos sofrer junto dele. Jesus vai enobrecer os méritos, né? Ele vai ampliar os méritos do meu sofrimento. Então, Jesus vai divinizando o nosso sofrimento. E é isso que os grandes santos fazem, foi isso que os grandes santos fizeram ao longo da sua vida, sua estadia nessa terra. Eles se uniram a Deus para expiar os pecados deles e do mundo inteiro, pelo amor vitimal, né? Pela oferta da própria vida, Deus, onde você vai oferecer o seu sofrimento. Quando você sofre unido a Deus, quando você sofre por amor a Deus, você dá um sentido ao seu sofrimento e de uma forma muito mais inteligente você vai passar pelas dificuldades, porque você sabe que aquele sofrimento não é em vão. Você está sofrendo, mas o teu sofrimento te santifica, mas o teu sofrimento expia os teus pecados, mas o teu sofrimento vai expiar os pecados de uma multidão de almas, né? Então, o pecado é justo que usemos os nossos sofrimentos para expiação dos nossos pecados, uma vez que o pecado foi a consequência, que o sofrimento foi uma consequência do pecado. Então é justo que agora nós usemos os nossos sofrimentos para expiá-los, para nos associarmos aos sofrimentos de Jesus. Isso nos trará muito mais méritos, né? Então isso vai dar ao nosso sofrimento um valor muito maior. É como se você fosse pegar, se você sofrer sozinho, se você não der um sentido ao teu sofrimento nessa terra, então você passa pelas dificuldades, você passa pelos perrengues da vida, você é perseguido, você é humilhado, você é escarnecido, você sofre violência todos os dias. E aí no final da tua vida, Deus vai olhar aquilo e aí você tem um valor X em méritos para você receber. Mas se eu pegar o meu sofrimento, todo esse sofrimento que eu passo, né, no meu cotidiano,
e demos sentido a esse sofrimento, no sentido de associar os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Então eu vou unir o meu sofrimento ao sofrimento dele, e Jesus vai comunicar um valor imensurável ao meu sofrimento. Isso faz... Então, sofrer por amor a Deus, né, nos santifica. É esse sofrimento que é divino. Essa é a divinização do nosso sofrimento, quando nós sentimos amor a Deus no meio das nossas perseguições. Amor a Deus em meio às nossas enfermidades. Esse amor nos leva a desejar estar com Deus e ofertar os nossos. Então, os nossos sofrimentos serão divinizados quando dermos um sentido ao nosso sofrimento, quando sofrermos por amor a Deus. O que os santos fizeram foi justamente unir o sofrimento ao sofrimento de Jesus. Isso se dá por esse amor. Então, quando sofremos com Deus, unidos a Deus, Ele vai ampliando o nosso amor a Deus. Ou seja, Ele vai aumentando os nossos méritos e, consequentemente, o nosso grau de glória no céu. Então, quando se sente o desejo de sofrer por amor, ou seja, você está ali sendo consumido por esse amor a Deus, você começa a sentir o desejo realmente de sofrer por Ele. Isso é a divinização desse sofrimento. Esse sofrimento, ele é o sofrimento que os santos viveram. Então, esse sofrimento é o sofrimento que amplia os méritos, que aumenta o nosso grau de glória no céu. Então, eu fico por aqui e que tenha sido muito útil o vídeo de hoje. Deus o abençoe. Salve Maria Santíssima. Até a próxima.